Bom, prosseguindo agora na página 74, a morte do Papa Clemente IV. Bom, esse tópico aqui, historicamente, ele foi assim quase que programado, né? Porque nós estamos vivendo um período de um conclave. Então você veja, o período que nós estamos estudando é exatamente o período quando vai surgir a expressão conclave, né? Com a morte do Papa Clemente IV. Bom, o item 38, né, página 74, o ano é 1268. O papado teve diversos conflitos com o imperador Frederico II, que morreu em 1250. O excomungou diversas vezes, mas por fim o imperador se subjugou. Com a morte do imperador em 1250, os conflitos aumentaram. E este ano é descrito pelos historiadores como o fim do governo dos papas sobre os imperadores, ou ainda o fim do período conhecido como monarquia papal, que durou de 1050 a 1250. Aqui falando assim em termos civil, governo civil, porque entendam, espiritualmente, essa religião ela vai estar sempre assentada sobre os reis. Tanto que daqui a pouco nós vamos ver, vai ter rei que vai, nós vamos fazer uma aliança de novo e você tira a excomungação aí do meu pai, porque a alma dele estava queimando lá no purgatório. Isso era fundamental para eles, porque essa é a fé deles. Bom, meu pai foi excomungado pelo Papa, segundo o que o Papa disse, a alma dele está queimando no inferno, então vamos acabar com isso, tira a alma dele lá do purgatório, melhor dizendo. Nós vamos ver isso acontecendo na história, né? Ok? Então, em 1250 acabou. Bom, Clemente IV, ele ordenou que todos os judeus entregassem seus talmudes a fim de serem destruídos. Em 1267, assinou a bula Turbato Código, Código Problemático, dirigida aos franciscanos e dominicanos, para que estes investigassem judeus que estariam convertendo católicos. Em 1268, ocorreu mais um evento para enfraquecer o papado. Morreu o Papa Clemente IV, que era aliado do imperador. Ou seja, eles estavam vivendo um período de paz. O Papa ele era só um político. Né? Historicamente, diz realmente que ele, no caso, ele era um político totalmente submisso ao imperador, assim como ocorria lá na Igreja Católica Ortodoxa, que eles sempre foram totalmente submissos ao imperador, era o imperador que convocava os concílios, okay? E eles assumiam isso. Né? O papado muito tempo teve também debaixo do imperador. Né? Agora eles estão, vamos dizer, numa posição espiritualmente mais elevada, mas em termos civil, os imperadores eles estão controlando a Igreja Católica, estão controlando o papado. O comentário prossegue. As influências das autoridades políticas eram tão grandes que 3 anos depois ainda não haviam eleito um novo papa. Né? Se você vê a história deles, por isso que eu falei, o maior conclave e é até o evento que dá nome a conclave, né? Trancar com chave. Porque era uma briga política tão grande, só que essa parte eles não falam, mas era uma briga política tão grande, partidos políticos mesmo, partido político mesmo, dominados por um rei da França, por outro da Itália, e eles disputavam ali na quantidade de pessoas que iriam votar. Eram 19, segundo a história, 19 cardeais, eu coloquei aí para vocês, olha. Os 19 cardeais estavam divididos em 2 partidos políticos, o primeiro conhecido como Carolino e o segundo liberal, tá bom? Depois de cerca de 2 meses, foi proposto o nome de Filippo Benizzi, mas não aceitou a indicação e fugiu,
pois a política estava tão perigosa que a indicação já representava risco de morte. Vocês lembram que eu contei para vocês a história da eleição do Papa Damaso I, lá no ano 360, que formou-se uma guerrilha em Roma, porque era tão lucrativo ser Papa, formou-se uma guerrilha em Roma, que eram 137 mortos por dia. Então, quer dizer, era uma guerra política tremenda, era uma disputa política. Não tinha até alguns religiosos, mas a disputa mesmo era política, não tinha jeito. Então, indicaram alguém que seria alguém que não é ligado à política, né? Então, aí ele falou, eu vou correr daqui porque vão me matar. Ele desistiu, fugiu. Não? Aí comento mais, com quase 3 anos de disputas, estando presos à chave de onde vem conclave, decidiram que os dois perderiam e elegeram um arquidiácono, ao que tudo indica, alguém que não era ligado à política. E assim foi eleito em 1271 o Papa Gregório X. Ele estava indo para Jerusalém no papel de uma cruzada, né? E aí seria alguém que não era ligado à política, porque diz que eles ficaram, olha, eu não vou arredar o pé, eram 2 grupos políticos. Um tinha que aceitar perder, né? E eles ficaram ali tanto tempo, tiveram que deixar eles sem comida lá dentro para eles decidirem, alguém tem que decidir perder. Não? E eles ficaram, ninguém queria perder, 2 chegaram a morrer de fome. Não vamos ceder para o outro grupo político, não vamos ceder para o outro grupo político. 2 morreram de fome, aí eles decidiram, não, então todos vão perder. Vamos eleger alguém que eu sei que não é do teu grupo, nem alguém que você sabe que não é do meu grupo. Né? E aí teria alguns casos, como eu digo para vocês, alguns católicos sinceros estão ali enganados, porque não percebem que estão numa igreja que pratica, né, a crença no purgatório, que isso é um paganismo que a Bíblia condena, ele não percebe, está ali com o coração sincero, né? Aí lembraram de um desse, né, e acabaram elegendo ele, um arquidiácono, né, que foi então eleito e recebeu o nome de Papa Gregório X. Olha a história.